Bom dia a todos, mais uma vez, agora vai. Fala, Bom dia, Levi! Luiz, chefe, mestre da tecnologia. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo ao canal do DB, a live nossa do programa de prevenção ao Covid-19. Queria agradecer a presença de todos, funcionários, atletas e famílias, tá? Essa live, esse programa, e a gente faz essa transmissão ao vivo dedicada a essa turma toda, que são os nossos maiores, né, a nossa razão de ser. Então, por isso que a gente tem essa comunicação semanal, às vezes até 2 vezes por semana, atualizando o clube, deixando o pessoal informado do que vem acontecendo aqui dentro. E aí, o tema de hoje, né, como você já bem sabe, é as perspectivas, né, do futebol de base, principalmente das escolas de futebol. As escolas são nossas parceiras, né, são o grande fornecedor, né, da matéria-prima para os clubes formar os atletas, e por anos elas vêm cada vez mais, né, sendo denegridas, desvalorizadas, desrespeitadas, e agora, pós-pandemia, eu me preocupo muito com isso, né, porque o futuro do futebol brasileiro é esse, são essas pessoas, esses parceiros, né, nós na USP aprendemos, né, lá com a professora Maria Tereza, que são o tripé fundamental aí do talento, né, família, a escola e o parceiro, o expert, né, as escolinhas de futebol, no nosso caso. Então, Luiz, eu vou dar uma introduçãozinha aqui a todos, tá, para que todos sejam bem-vindos. A gente vai ter uma horinha aí de um excelente bate-papo, de uma excelente conversa com você, que é uma referência em escolas de futebol, vou te apresentar daqui a pouco, depois você complementa. A gente tem aí 3 pautas, né, que você já recebeu. Nós aqui do DB, a gente vem há muito tempo aí trabalhando em cima disso, dando todo o suporte a todos. A gente está cansado já de falar isso, o nosso Instagram mostra, nosso site. A gente hoje, para que vocês tenham ideia, funcionamos em plantão, né? O clube tem mais de 100 funcionários, mas essa estrutura toda, os processos e também, né, o intercâmbio chinês que a gente tem, precisa se manter. Então o clube teve que ser mantido, né? E tem um programa aí de prevenção que leva à risca todos os aspectos de saúde aí dos nossos funcionários, né? Uso de máscaras, medição de temperatura, 2 metros de distância quando precisar ter contato, mesmo dentro do CT, várias vezes a gente faz conferências dentro do CT, com a própria direção chinesa, etc, né? E se atualizando toda semana, para que vocês, né, saibam, toda semana a gente tem uma reunião com os chineses, né, para que a gente apresente o que foi feito do programa e também eles já sugerem os próximos passos, porque prevenção é hábito, é diário, é todo dia, né? A gente todo dia tem um questionário dos atletas, temos problemas todos os dias com isso, a gente fica no pé, os supervisores ligam, os treinadores ligam, né? Os treinadores estão sendo punidos quando os jogadores deles não preenchem o questionário diário, que é o mínimo, né, que a gente poderia fazer para ajudar a não, para a gente combater essa pandemia. É isso que todo mundo tem que entender. A nossa ação, primeiro que vocês, né, famílias e atletas, são futuros aí do Brasil, o futebol é um exemplo para tudo. Então a gente tem que dar o exemplo. Infelizmente o futebol vem dado péssimos exemplos. Não vou citar o nome de ninguém, está aí para vocês olharem, né? E a Federação Paulista, na minha opinião, é a única, né, junto com a CBF, é a única que se preocupou, está tendo um cuidado com a saúde primeiro, com o ser humano, né, que é maior que qualquer aspecto. Se eu ficar mais 2 meses sem treinar, qual o problema? Qual o problema? Né? É um tema também que o Luiz vai comentar depois, que ele é expert em outros assuntos. Os dados já estão mostrando aí, né, o pessoal que treinou bem em casa tal, e estão se machucando mais que o normal. Por que será? Né? Uma brevidade à volta à atividade. Isso faz mal para o futebol e, pior, faz mal à saúde no mundo. Né? Então, esse é um dos temas, tá, Luiz? Finalizando aqui a minha introdução, né? Eu queria também parabenizar a Prefeitura de Porto Feliz, a cidade de Porto Feliz, os seus, né, todos os cidadãos, que vem dando exemplo há muito tempo. Ontem, o novo ministro esteve em Porto Feliz para conhecer esse programa, que é fantástico. Desde fevereiro a cidade está fechada, só pode entrar quem é da cidade, tem que medir temperatura, base sentinela, uma comunicação com as empresas, algo absurdo, Luiz, algo absurdo, assim, que Porto Feliz tem um programa e o Brasil não tem. Essa é a minha maior crítica. O Brasil não tem um programa. Isso é ruim para todos nós. Vocês pensam que alguém vai querer investir no futebol brasileiro, sendo que não tem segurança, não tem saúde? Ninguém vai querer estar aqui, né? Por que nós nos preocupamos tanto com isso? Porque
é uma porta de entrada para o desenvolvimento do futebol com a China, por exemplo. Né? Lá foi um exemplo de combater, de prevenção, e a gente está adotando os mesmos critérios e com sucesso, 0 casos. Né? Todo dia a gente liga para todo mundo. Aqui em Porto Feliz tivemos suspeitas, a suspeita na hora já liga para a gente, já sabe o que fazer, a gente tem um protocolo montado de todo o procedimento, né, todo o apoio às famílias, etc. Tá, Luiz, então assim, a gente está cansado já de falar disso, é só para você entender como que o DB hoje está preparado para isso. Claro que daqui a pouco acontece um caso ou outro, mas poderiam acontecer 100, 200, e a gente está minimizando com prevenção. Né? É isso que tem que pôr, o isolamento, tudo isso que é feito, falado e é dito todo dia, é importante para que não evolua o negócio. O Brasil já está numa situação caótica. 1.500 mortes dia. Ontem baixou para 1.000, mas eu já estou começando a duvidar desses dados. Aí o presidente vem falar coisa Resumindo, acredito que não chegamos no pico. Acredito que virão as piores semanas aí da história do Brasil. E tem muita gente brincando, tem muita gente achando que não tem que prevenir, que não tem que usar máscara. Eu conversei com um gerente de um clube do interior do Rio. Ele falou que na cidade dele, quem usa máscara é taxado. Já viu cenas de arrancar máscara, de quem está usando a máscara na rua. Então, olha a cabeça do brasileiro, para onde a gente vai. Tá? É isso. Tá, Luiz? Então, primeiramente, seja bem-vindo. Queria te apresentar. O Luiz Rigolin é doutor, professor em Educação Física e Esporte. Foi preparador físico de voleibol da Seleção Brasileira por anos. Depois migrou para essa área de futebol que ele quis estudar, a escola de futebol, o ensino do futebol. Fez pesquisas, tudo que você imaginar, em todos os países que vocês possam imaginar, uma referência nesse assunto, né? Escola de futebol, no desenvolvimento, na manutenção da escola, como montar uma escola, como tratar bem o cliente, né, que é o principal, né? Cada cliente é diferente, cada região, cada cultura, entre outras coisas, né? Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí e depois já desse início à sua visão geral, sobre a pandemia, o que está acontecendo no Brasil. Aí depois a gente vai avançando com os assuntos mais específicos das escolas. Bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Lima. Obrigado pelo convite. É muito bom a gente falar ao vivo assim, né? Geralmente a gente se fala por telefone. Eu também reencontrei o Rossi, fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Enfim, pela universidade. E eu gostaria de dizer, porque eu entendo que o Brasil passa por uma situação muito difícil. Em todos os sentidos eu vejo, né? E queria dizer que, assim como você, pelo que você falou na introdução, a gente mantém contato com outros países, principalmente aqueles que avançaram na pandemia antes da gente, né? Entender os cuidados que eles estão tomando, as atitudes, os desdobramentos dessas atitudes, enfim. Mas a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, a realidade de uma Alemanha é completamente diferente da realidade do Brasil. A realidade da China é completamente diferente da realidade do Brasil, entre outros, né? Eu também converso com a Austrália, enfim, com alguns outros países, para entender o que eles estão fazendo, que dá sucesso, o que não dá, enfim, né? Que dá certo, o que não dá. E o que eu vejo, para tentar já cair de cara na questão? A gente contrapõe aqui saúde e a parte econômica, né? Sendo que a gente não precisa contrapor a saúde e a parte econômica. Acredito que nós temos que entender que o vírus existe, que ele está aí e o que ele causa, ponto. E aí nós temos que pensar o seguinte: o que nós podemos fazer mediante uma situação alternativa que nós temos hoje, enquanto não existe uma vacina, enquanto não existe um remédio, ou enquanto não existe a contaminação que eles falam que é de rebanho, né? Quer dizer, que a maior parte das pessoas elas estarem contaminadas, enfim. Então, como que a gente pode viver nessa situação? Não é dizer o seguinte, não, a gente tem que fechar o olho para a economia, não, a gente tem que se focar só na saúde, não. Mas, com certeza, a parte mais importante é a saúde, por quê? Porque não tem remédio contra a morte, não tem remédio contra uma série de consequências que a gente pode ter num colapso, por exemplo, do sistema de saúde. Então, tanto eu quanto você tivemos uma formação privilegiada, né, numa universidade de excelente qualidade, enfim. Então, nós temos uma tendência a buscar conhecimento, a entender o que está acontecendo, antes da gente se posicionar, né? E o que nós temos hoje de conhecimento? Que antes de uma vacina, antes de um remédio, né, ou antes que essa imunidade da maior parte das pessoas seja criada, nós estamos correndo sérios riscos, né? Caso a gente desrespeite essa situação. Então, nós partimos do pressuposto que não dá para desrespeitar. Nós respeitamos essa situação que nós temos à frente. E, mediante a isso, o que nós podemos fazer, né?
Aí é o que você comentou também numa parte da tua introdução. Acho que o futebol, não o futebol de maneira geral, mas o futebol brasileiro, em determinadas situações, ele está dando um péssimo exemplo. Vou já te dar o exemplo da repercussão disso, né? Que a gente tem isso monitorado hoje em vários mercados, porque a gente trabalha não só aqui no Brasil, mas fora, mas principalmente no Brasil, atuando diretamente com o nosso consumidor, que seriam os pais, as crianças, e com proprietários e até gestores de redes, né? Enfim. E aí o que acontece? A hora que avisaram que o futebol estava voltando, o que aconteceu? Imediatamente a gente começou a receber contato dos pais perguntando quando que as escolas voltavam, né? E aí nós falamos assim, gente, não tem previsão alguma. Então, por exemplo, ontem eu até tomei a liberdade, eu entrei em contato com a CBF dizendo o seguinte, gente, peraí, o futebol brasileiro está voltando, no caso, o futebol profissional, o futebol de alto nível, com determinados controles que eles estão fazendo, quarentenando os jogadores, avaliando aí os jogadores, enfim, de repente até as pessoas do entorno desses jogadores, mesmo que isso não seja recomendado, por quê? Porque, por exemplo, a Alemanha voltou ao futebol depois que a situação da população estava controlada. Nós não temos o controle da nossa população comum para a gente poder voltar ao futebol, mas mesmo assim nós estamos voltando, enfim. E aí, mas essas pessoas que estão no alto nível, elas têm um controle, né? Elas têm um controle, minimamente, mas elas têm um controle. Agora, nas categorias de base e principalmente nas escolas, nós não temos condições de testar a criança, não temos condições de isolar a criança, não temos condições de isolar a família da criança, nada disso. Então, o que acontece? Por mais que uma criança não seja potencialmente um risco de morte, ela é um vetor, ela pode contaminar. Então, de repente, eu tenho uma criança que mora com pais mais velhos, de repente que mora com os avós, ela pode voltar para dentro de casa e contaminar todo mundo. Então, qual é o problema? Veja, uma coisa importantíssima. Os clubes estão pensando em voltar, o futebol está pensando em voltar, mas eu tenho que pensar que eu tenho pessoas que treinam futebol numa situação que não tem o mesmo nível de um futebol profissional, por exemplo, as categorias de base. E eu tenho as escolas que têm menos ainda infraestrutura, e eu não fiz uma preparação para avisar que esses não podem voltar, ou que eles não podem voltar da mesma forma, né? Porque hoje a gente se pergunta, por exemplo, onde se encaixa uma escola de futebol? Ela se encaixa no ensino fundamental? Ela se encaixa em academias? Onde que ela se encaixa? Né? Porque eu tenho que entender o nicho que ela se encaixa para poder fazer a preparação para a gente poder voltar, né? Não dá para simplesmente assim, não, eu vou voltar, eu vou colocar as crianças ali e vou começar a treinar, não dá. Então, cara, é muita irresponsabilidade, é muita falta de preparo, é muita falta de infraestrutura, e nós que temos o acesso ao conhecimento, que temos acesso aí à razão, que eu acho que é o principal agora nesse momento, a gente precisa preparar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando elaborar documentos, buscar conhecimento para passar para a pessoa, porque não adianta uma prefeitura fazer um decreto, não adianta um governo fazer um decreto se eu não tenho uma preparação. Pera um pouquinho, a criança vai poder ter contato, ela vai ter que treinar de máscara, nós vamos ter que fazer teste nessas crianças. Eu tenho que ter tudo isso preparado e eu não tenho nada disso preparado, não tenho nada disso pronto. Então, aí, o que acontece? Você volta à tua escola, você volta à tua categoria de base, um monte de gente é contaminada, você vai ter que dar 2 ou 3 passos para trás. Não adianta fazer isso. Então, é o que eu digo, eu entendo, a gente está passando por dificuldade financeira, nós aqui estamos. Eu sei que tem muita gente que depende, por exemplo, no caso de uma escola, depende da escola, da sobrevivência daquela escola, mas o que nós temos que fazer é criar alternativas. Não adianta a gente ficar brigando contra o que está acontecendo. Nós temos que criar alternativas. E é isso que a gente tentou fazer desde o primeiro dia. Nós montamos aqui, por exemplo, um pessoal para gerir crise, porque isso é uma crise, né? Nós entramos em crise desde o dia 15 de março, nós entramos em crise, e eu vou falar aí ao longo da nossa entrevista que a gente precisa criar alternativas. Não adianta a gente querer bater, não adianta a gente querer desconsiderar o que está acontecendo. Quer dizer, nós vivemos num país livre, pelo menos por enquanto a gente vive ainda num país livre, enfim, e as pessoas têm direito de fazer aquilo que elas querem. Mas para aquelas que têm consciência, para aquelas que entendem o que está acontecendo, o que nós estamos tentando fazer é criar alternativas. E não simplesmente dizer assim,
não, nós vamos ficar em casa pro resto da vida, não vamos fazer nada. Não, não é isso, gente. É entender que nós precisamos criar alternativas. Só que a gente tem que entender que o problema é sério, não é uma brincadeira. O que está acontecendo não é algo tão simples como as pessoas acham que é, entendeu? Mas, enfim, é só isso que eu queria falar. Me apresentando... Importantíssimo, Luiz. Importantíssimo isso. Tem dados aí mostrando... Primeiro que tem muito mais infectados do que os dados, né? Isso é sabido já. 7 a 10 vezes é o número, é maior do que está sendo divulgado, porque o Brasil não testa, né? Tem mais essa. Se a gente testasse, a gente teria mais dados para a gente tomar melhores decisões, né? Isso é uma coisa que no Brasil precisa melhorar urgente, tá? Luiz, falando de você um pouquinho, né? Você queria falar sobre você? Desculpa. Na verdade, eu geralmente faço o contrário, né? Eu procuro falar para depois me apresentar, eu não dou muito... Luiz, eu gostaria que você falasse também, né, do seu currículo, claro, mas que você explicasse a FIT, explicasse também aquela associação de todas as escolas, eu esqueci o nome do KFB. Do KFB, perdão. Tá. Explica o KFB primeiro e explique a FIT, por favor. São coisas que trabalham simultâneas e são fundamentais aí para a melhora do futebol brasileiro, né? Espero que todos enxerguem isso. Os nossos parceiros, tá, Luiz? Hoje aqui a gente está ao vivo, a gente tem 5 núcleos, né? Parceiros que a gente financia, ajuda no desenvolvimento, né, em troca dos futuros talentos, né? Que é na Zona Sul, né? Um núcleo aí que eu digo, né? Brinco com todos, na Zona Sul, um achado, uma pessoa fantástica, o professor Mondinho, né? Naquela região ali extremamente carente de desenvolvimento e com talentos ali perdidos sempre, né? Então a gente conseguiu ter o pessoal que sempre estão nas lives aqui, o pessoal lá da Zona Sul, tem o pessoal de Flora Rica, do Delay, tem o pessoal lá de Bauru, do Paulinho, da Canga, vamos esquecer de alguém aqui, sempre acontece isso, né? Mas resumindo, temos outras escolas aí que a gente quer fazer núcleos, né, em São Paulo, mas é isso, é uma população que precisa dessa ajuda de vocês. Perfeito. Bom, Lima, primeiro é importante explicar para as pessoas que eu estou no futebol por sua causa, né? Essa eu não sabia. A gente já tinha encerrado o ciclo lá do vôlei, lá em 2010, enfim, e aí foi quando a gente começou a conversar sobre a questão de escolas de futebol, mas vou tentar ser bem breve, porque o que mais importa é o assunto que a gente precisa conversar. Enfim, a gente fez a remodelagem da rede do Corinthians entre 2011 e 2014, desenvolveu a metodologia das escolas também, com pessoas que colaboraram também nesse trabalho. A gente fez a metodologia do Neymar, da preparação das escolas dele, enfim, que acabou não vingando por conta do modelo de negócio da empresa que assumiu. Desenvolvemos a metodologia CBF Social. A gente fez o desenvolvimento do modelo de negócio das escolas do Bahia e faz a gestão dela também. A gente está prestando uma assessoria para o Ceará também para o desenvolvimento da rede de escolas deles. Primeiro o reajuste, né? Remodelagem da escola modelo que eles têm lá, que a gente fez 1 ano, enfim. E agora fez a preparação, modelo de negócio das escolas lá do Ceará. A gente tem outros contatos hoje, eu não vou falar que aí tem a parte de privacidade, mas assim, durante a pandemia muitos clubes entraram em contato conosco porque a gente criou um programa para esse momento agora, né? Enfim, para o momento da pandemia. Perfeito. E também outros clubes que hoje entram em contato com a gente já para modelagem do sistema para pós-pandemia, né? Já preparando no pós-pandemia, né? A gente teve uma passagem para a China também, na época lá que você ainda, inclusive, estava no Ituano, né? Também nos Estados Unidos a gente tem, inclusive, lançou escolas lá, enfim. Mas a ideia foi o seguinte, desde quando a gente começou lá em 2011, foi se especializar muito nesse mercado de trabalho aqui no Brasil e fora daqui, criando sempre soluções e inovações para esse mercado. Essa sempre foi a proposta, né? Também fui instrutor ainda sou, né? Instrutor da CBF ainda há um tempo. Eu e o Maurício, a gente está conversando hoje de um outro modelo aí para a questão das escolas de futebol, enfim. E aí, basicamente é isso, cara. É o nosso trabalho e a gente desenvolveu o KFB, que na verdade é com C, né? Todo mundo acha que o KFB é com K. É da Holanda, né? Da Federação Holandesa. Né, que é o Centro de Apoio às Escolas de Futebol no Brasil. Isso também é um trabalho muito legal, que é o quê? Tem muitos proprietários que não têm acesso a conhecimento, não têm acesso, de repente, a como fazer a gestão de uma escola,
como monitorar a escola, e a gente criou um centro de apoio para esse proprietário, que a gente tem todos os serviços para ele. A gente fez a primeira feira brasileira de produtos e serviços para escolas de futebol pelo KFB, fez também o primeiro circuito de palestras para proprietários de escola de futebol, também reunindo um grande público aqui em São Paulo. Então, sempre a ideia é criar soluções e inovações para esse mercado, que a gente fala que é tanto o B2C, né, que é no caso aí para o proprietário, para os pais, enfim, quanto para o B2B, que é o clube, o ex-jogador que quer montar uma escola, e nós temos uma escola própria também, né? Uma escola sem bandeira, que é uma escola nossa, porque a gente lida também com o público, porque entendendo as necessidades do público, a gente também consegue promover aí um trabalho melhor. Mas, enfim, hoje a gente está totalmente especializado nesse mercado, e a ideia é tentar, como eu falei, criar soluções e inovações. Inclusive, nessa pandemia, a ideia foi exatamente essa. Não adianta a gente bater de frente contra o vírus e falar, olha, não tem nada, não vai acontecer nada. Enfim, inclusive a gente está fazendo agora um campeonato também muito legal, vai ter uma segunda fase agora, o campeonato do videogame da Várzea, que vem do método Viva, que é um dos métodos que a gente criou, né? Então é um programa muito legal, é uma competição que a gente está fazendo, que envolve tanto o videogame quanto a parte de habilidade motora. Vai começar agora a segunda fase dela, a gente terminou a primeira fase dela agora essa semana que passou, e começa a segunda fase agora, legal. a partir de 2 semanas, enfim, basicamente. Luiz, aproveitando aí sua fala, para os pais, para os atletas monitorados, né? Os monitorados são aqueles meninos que não completaram 14 anos, que o DB já vem monitorando há um certo tempo, né? E principalmente desses núcleos, né? Tem algo no site da KFB para que auxilie esses pais? Por que eu digo isso? Porque lá no passado, né? No próprio São Paulo, a gente tentava ajudar as escolas, mas o cliente, né, que é o pai, ele não entende o que é a formação, né? E hoje a gente está falando de alto rendimento, né? Tem menos clubes formadores, o funil está cada vez mais estreito, então qualquer diferencial, acho que na formação, é importante que o pai entenda, que é nas idades aí o que tem que ser trabalhado, para que quando ele chegar num grande clube, ele seja diferente. Tem algo no site para os pais entenderem isso? Por que eu quero dizer isso? Porque o São Paulo, na época, Luiz, só para finalizar, o pai só queria coletivo. Todas as aulas, coletivo. Outro problema, quer dar o treino igual da base, e não é. O atleta pode até chegar na base, mas ele tem etapas para chegar lá, né? Que o método tem que ser diferente para um e para outro. Numa escola de futebol, por exemplo, você vai dar dados aí, acho que de 100, um tem nível para fazer esses treinos que são passados, e os outros são iniciantes, tem que fazer coisas mais simples. Por favor, Luiz, diga algo aí para os pais, tem no seu site algo que dá para ajudar os pais, os próprios meninos e os núcleos. Então, deixa eu falar uma coisa para você bem interessante, aconteceu agora, recentemente. O pessoal do Bahia me chamou, eu não sei se você estava, eu acho que nesse dia. Eu não sei se você lembra que entre 2006 e 2007 a gente lançou uma parte da FIT de plano de carreira. Você lembra disso? Até que teve uma parte, o Marquito estava junto e tal. Enfim, e a gente teve uma passagem muito boa para o plano de carreira. Eu não sei se você se lembra que a ideia do plano de carreira surgiu quando o Nenê foi para a NBA, porque daí a gente acompanhou a ideia de plano de carreira da NBA, que é uma coisa completamente diferente do que se tem aqui, de adaptação cultural, adaptação de idioma, o acompanhamento do desenvolvimento do jogador, e que isso no Brasil fica muito confinado ao empresário, né? Quando eu acho que não deveria ser. Na verdade, isso deveria ter várias pessoas ajudando nesse sentido. E os pais não têm essa informação, né? Então, eles me pediram essa semana para falar alguma coisa sobre plano de carreira, e eu percebi o seguinte, que realmente não tem nada para os pais nesse sentido, que a conversa seria com os treinadores e não com os pais, mas a gente precisa. E aí eu falei essa semana que eu quero gravar para o KFB essa ideia de plano de carreira que passa pela questão técnica, pelo desenvolvimento técnico, tático, físico, e também por todos os outros aspectos, do aspecto educacional da criança, daquilo que ela tem que se preocupar depois, na evolução dela, quando se torna adolescente, do seu plano de carreira. Porque, por exemplo, Lima, será que as pessoas estão preocupadas, né, nesse desenvolvimento do plano de carreira, que falavam que o Tele fazia no São Paulo, enfim, de orientar? Porque eu entendo o seguinte, quando a pessoa chega num determinado nível, é ganhar dinheiro. Então eu vou para tal clube, eu vou para outro país, é ganhar dinheiro. Mas será que o plano de carreira está sendo feito, né? Orientação do que fazer em cada etapa do plano de carreira, o que é preciso ser feito? Porque você falou aí da questão do pai. Deixa eu contar uma experiência bem interessante. Sempre tinha lá na base do Corinthians, que a gente estava com a escola, tinha um núcleo lá que era intermediário entre a escola e a base. Não, que meu filho tem que ir para a base, não, que meu filho é melhor do que aquele garoto, não, porque meu filho é melhor. Sempre tem, você está cansado de ouvir isso, né? Sempre tem um craque.
Sempre tem um craque e tal. E aí aconteceu uma coisa interessantíssima, assim, o pessoal da base ficou de tão saco cheio, que ele falou assim, ó, vamos fazer uma coisa, se vocês fizerem um gol na nossa B da base, a gente deixa todas as pessoas que estão nessa seleção treinarem junto com a base. Bom, resultado, o jogo foi 25-0 para a equipe B, e a equipe não passou do meio de campo, o pessoal selecionado da escola. Então, é muito difícil, às vezes, de explicar para os pais que aquilo que ele enxerga é diferente do que está acontecendo ali. Um outro detalhe, o número de jogos que essa criança tem. Por exemplo, o campeonato que um atleta de base participa é totalmente diferente de um campeonato de escola. O nível de exigência é outro. É difícil de explicar isso, entendeu? Mas realmente o que você falou é importante, foi legal. Eu vou deixar anotado aqui, que é uma coisa que a gente precisa fazer para dar essa orientação, para explicar os cuidados que precisa ter, como que fazer esse approach aí da categoria de base, porque, cara, a gente recebe constantemente, olha, vamos lá para... como é que chama? Vamos lá explica pra gente aí como é que eu faço para o meu filho se tornar atleta e tal. E é difícil de explicar que tem uma série de características, uma série de situações que não é uma situação simples, entendeu? Mas é uma boa ideia, Lima. A gente vai fazer ali um tutorial e de repente deixar disponível lá. É uma excelente sugestão. Nós não temos isso hoje, mas a gente tem o conhecimento para poder passar, então acho que a gente precisa desenvolver isso daí com certeza. Cita só um pouquinho aí o que poderia... Quais deveriam ser os treinos dessas idades aí antes de chegar no clube? Alguns exemplos. Ou cita esses casos que você falou, como esse engraçado dos 25-0. Não, é porque, cara, aí é o seguinte, né? Aí eu já vou cair aqui para a parte da escola. O grande problema da escola, Lima, que é muito diferente da base, é difícil de você explicar isso para o treinador, é que você tem diferentes níveis na escola. Você tem o iniciante, você tem o intermediário e você tem o avançado, né? E que o foco do seu treinamento deveria ser de diferentes maneiras para cada um desses níveis. Porque se você quiser fazer um treinamento único para eles, alguém não estará assistido, né? Ou a criança iniciante que não vai conseguir acompanhar o treino do avançado, ou a criança avançada que vai achar muito fácil aquele treino do iniciante. Então, o ideal é que a qualidade do seu treino, que o seu treino teria que ter a gente teria que ter diferenciais para atender esses níveis de exigência, né? Enfim. E aí, o que acontece, cara? É difícil, porque a competência do treinador aí teria que ser diferente da competência de um treinador de categoria de base. Porque o treinador de categoria de base, ele tá com um foco bem mais fechado, é um público bem mais homogêneo do que é um público de escola. O público de escola é muito mais heterogêneo, você tem crianças de diferentes níveis lá. Então aí, quando o pai entra e começa a fazer pressão, não, que meu filho tem que jogar, primeiro ele tem que entender tudo isso. E aí o que eu explico no caso para o proprietário? Que se ele não explicar isso para os pais, ele vai receber cobrança o tempo inteiro, né? E no caso de base é diferente, ele já está pensando mais num plano de carreira. Eu tenho certeza que vocês fazem isso no Deportivo, eu tenho certeza que vocês têm esse trabalho junto com os pais de orientá-los dessa parte de treinamento. Porque para o pai, engraçado que eu sempre digo em palestra, quando eu falo com pais, que assim, o pai pensa no futebol como esporte individual e a gente pensa no futebol como esporte coletivo, porque o pai só pensa no filho, o pai só pensa na realidade do filho dele. Quando, na verdade, a gente tem que pensar de maneira coletiva, né? E tudo isso tem que ser passado para os pais, e isso é obrigação, no caso, do proprietário da escola, ou dos gestores de clube, quando a gente está pensando em categoria de base, e também do treinador, porque eu não tenho dúvida que, no caso, o treinador de escola ele tem que ter determinadas competências, e o treinador de categoria de base outras, e o treinador do profissional outras competências. Não adianta a gente querer dizer que é tudo a mesma coisa. E agora, nessa pandemia, principalmente, a gente olhar a equipe profissional, algumas voltando, e entender que isso vai ter que chegar na categoria de base nas escolas da mesma forma, isso está errado. Não, a gente não tem a mesma infraestrutura, a gente não tem o mesmo foco, isso é totalmente diferente. Finalizando esse assunto, Luiz, eu vou deixar uma opinião minha. Aprendi isso na Cultura São Paulo Futebol Clube, né? Até iniciar a live hoje com uma frase do célebre professor Cilinho, um dos maiores visionários que eu trabalhei, né? Saudoso Cilinho, que Deus o tenha. Quem acorda cedo bebe água limpa, né? Então essa era a dica que ele dava para todos os atletas, todo dia. E você me fala toda manhã. Que horas, mais ou menos?
6h30, 7h. Não, isso é tarde já. O pessoal do clube, 5 horas, já está com mensagem para trabalhar já. Bom, resumindo, quem acorda cedo bebe água limpa, né? O professor Cirinho sempre priorizou o quê? A técnica. Eu também aí, depois de anos, e sempre brinco com os meus funcionários, se você, com essa estrutura física que os clubes hoje fornecem, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço do treinamento sistêmico, aspectos estratégicos, táticos, né? Se você não formar um atleta com 14 anos até os 20 num CT, nós somos incompetentes. Agora, o que não se forma é a técnica. E por isso que eu sempre priorizo, né? E sempre falo, aprendi com essa escola, né? O Cirinho sempre falava. O Cirinho, até no profissional, dava treino de aquecimento com bolinha de borracha, bolinha de tênis, com desafios técnicos, né? Que é a cultura do futebol brasileiro, né? E o mundo quer isso do futebol brasileiro. Então é importante o pai entender isso. É importante os donos de escola entenderem isso. O mundo compra jogadores do Brasil porque são talentosos, são técnicos, né? No aspecto virtuoso do movimento, etc., né? Entre outras coisas, mas resumindo. E a gente não vê isso, como eu acabei de citar, né? Na época do São Paulo, as escolas do São Paulo só tinha coletivo. Eu cito até hoje. Aquecimento. 20 minutos dando volta no campo. Depois alonga. Depois solta a bola, acabou a aula. Isso é aula? Vai jogar bola na rua, que é bem melhor. Né? Vai jogar bola na escola, sozinho, no prédio, com as suas regras, que é bem melhor do que fazer isso. Mas o pai quer que corra, o pai quer que suba escada, né? O pai quer que tenha só coletivo. Não é isso que tem que ser trabalhado antes dos 14 anos, né? Então, mas espera aí. Só que agora eu quero dizer uma coisa, isso de experiência prática, de mesmo. Até por ter estado na frente de, por exemplo, a última palestra que eu fiz para pais, eu tinha 300 pais na minha frente, isso tem menos de um ano, inclusive lá na escola do Ceará. A grande questão o problema de pais em escolas de futebol é porque, inclusive, a gente tem um curso para isso lá no KFB, de preparar os proprietários de como lidar com os pais. Nós temos um curso lá, enfim. Mas, quando você fornece informações para os pais, para eles entenderem determinados aspectos que estão por trás das escolas, muitos deles mudam o comportamento. O que não dá é para você começar a dar treino, você começar a vender aula de futebol e você não instruir os pais daquilo que eles precisam saber. Por quê? Porque muitos pais são leigos, eles não entendem o que está acontecendo. Agora, quando você passa a informação para ele, quando você o instrui do que está acontecendo, de como será seu treinamento, qual será o seu foco, onde que você quer chegar, e inclusive das características da escola de futebol, muitos deles mudam a conduta. E isso nós temos experiência prática. Minha primeira palestra lá no Corinthians, com os pais, era naquele anfiteatro, tinha mais de 350 pais. Eu nunca me esqueço disso, isso até me arrepia. Uma mãe levantou a mão, no meio de todo mundo, você imagina aquele anfiteatro cheio, uma mãe levantou a mão e falou assim, olha, eu não estou falando em nome de todo mundo, eu estou falando o meu nome, mas eu agradeço muito o que vocês estão fazendo, porque em anos de escola foi a primeira vez que alguém veio aqui conversar conosco e explicar o que acontece no dia a dia. Vocês podem contar comigo, o meu comportamento a partir de hoje vai mudar. Eu estava fazendo tudo errado, mas ninguém me explicou que eu estava fazendo tudo errado, entendeu? Então, se você não tiver essa conduta, você não explicar para os pais, e tem uma série de cuidados que você precisa ter, desde o que você vende na tua escola, como você vende isso na tua escola, como o treinador vai dar, enfim, tem uma série de coisas, a gente explica lá nesse curso, enfim. Mas não adianta culpar os pais se você não dar informação para os pais. Você precisa gerar informação de qualidade. E também trabalhar com qualidade, porque deixa eu pegar um pouco do teu gancho. Não adianta eu ir para um campeonato, e eu filmei vários campeonatos para mostrar para os caras, que a gente fala que é o campeonato guarda-chuva. É os caras dando chutão para frente o tempo inteiro, deixando para um cara grande ali sobrar para a segunda bola e fazer gol, e se vangloriar que ganhou o campeonato fazendo isso. Você não está ensinando o seu atleta a fazer nada. Você não está ensinando a tua criança a fazer nada. Então não adianta, se eu não tiver treino de qualidade. Eu vou entrar num ponto super polêmico aqui, o dito do treino analítico, o treino global. Cara, dentro da escola tem criança que não consegue andar. Dentro da escola tem criança que não tem coordenação alguma. Por isso que a gente criou o método Viva, entendeu? Validou o método Viva, né? A gente criou o método Viva, é testado e validado no Brasil, o único método testado e validado no Brasil. Porque eu vou te dar um dado alarmante. O Ale está publicando em zonas de vulnerabilidade social e simplesmente nas zonas de vulnerabilidade social a competência motora das crianças está acabando, né? Está acabando, nós temos dados disso. Vou dar um dado para as pessoas aqui, para elas caírem para trás. Nós avaliamos 2.000 crianças em escolas de futebol no Brasil, em escolas de esportes. Nós pegamos uma amostra aleatória de 500 crianças, só para você cair para trás, Lima.
Das 500 crianças que nós pegamos de maneira aleatória, apenas 5 delas tinham as suas habilidades em nível maduro. Todas as outras 495 eram em nível iniciante ou elementar. Detalhe, elas estavam em escolas de futebol ou escolas de esporte, tinham uma aula de educação física na semana e jogavam eventualmente aos finais de semana. Sabe o que isso significa? Que aquilo que a gente está fazendo na prática não está sendo suficiente para reverter esse quadro que a gente chama de analfabetismo motor. Nós temos uma campanha no Brasil contra o analfabetismo motor já há quase 10 anos, enfim. Mas o que acontece? Voltando lá, eu tenho que entender qual é o tipo de treino que se adequa melhor àquela realidade que eu tenho. Não adianta eu ser apaixonado. Então, o que a gente fala em toda assessoria que a gente fala em escola? Exatamente isso que você falou. A prioridade da escola, como a gente tem criança iniciante, intermediária e avançada, é o bom desenvolvimento técnico. Só que eu tenho que entender, por exemplo, no estágio que ela se encontra, qual é o melhor tipo de treino para ela naquela situação. Não adianta eu querer, olha, eu vou fazer um treino ali, é um jogo reduzido de 2 toques, vou fazer... Aí a gente filma, a gente coloca o cara na prática, dando treinamento lá, quantas vezes aquela criança ali tocou na bola? Você percebe que ela não está engajada no jogo que você está fazendo, nesse jogo reduzido que você está fazendo? Ela não deu um toque na bola. Aí sabe por quê? Porque ela nem sequer sabe fazer o passe. Ela nem sequer sabe fazer o domínio. Então, o que você fez de preparação para poder colocar ela ali naquele jogo reduzido? Ela não sabe. Então, as pessoas não entendem que categoria de base, futebol profissional e escola de futebol são nichos completamente diferentes. E a sua abordagem, o seu trabalho tem que ser diferente, entendeu? Não é ficar discutindo, é analítico, é global. Não, como é que você pode usar cada um deles na tua realidade? Na forma que você está desenvolvendo o seu treinamento. Então, tudo isso passa por uma coisa que a gente discute há muito tempo. Qualidade, qualificação. A gente precisa explicar para os pais o que a gente vai fazer, dar a ele a informação. Nós precisamos capacitar os treinadores, a gente precisa capacitar os proprietários de escola, e é isso que a gente tenta fazer, entendeu? Mas não é fácil, Lima, não é uma tarefa fácil. E agora, nessa pandemia, ela é pior ainda, porque o nosso sistema entrou em colapso, né? A nossa situação hoje entrou em colapso. Mas a gente precisa encontrar alternativas. Eu sei de redes de escola hoje, por exemplo, que ainda não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Está todo mundo parado, está todo mundo esperando a coisa voltar, né? Não, desde o primeiro dia nós estamos trabalhando. Eu falo para a minha equipe, meu staff aqui, que é um staff enorme, enfim, para minha sócia, Regiane, para a Marcela, que trabalha com a gente, Igor, Gabriel, Luiz, enfim, todos que Valmir, todos que trabalham com a gente, o Nil, da parte de design, enfim. Cara, a gente precisa encontrar soluções, não adianta a gente ficar reclamando. Nós precisamos encontrar... Então, o que nós fizemos? Nós criamos um programa completo desde o primeiro dia da pandemia. Um programa que passa por habilidades de vida, passa por desenvolvimento motor e passa pelo futebol. Isso está sendo desenvolvido de maneira online, não gravado. Isso está sendo feito online com a criança, desenvolvendo ela. A gente monitora a satisfação da criança, a satisfação dos pais. Desde o primeiro dia, montamos um comitê de gerenciamento de crises para ligar para os pais, para falar com eles. Por quê? Porque tem pai, poxa, o que eu faço? Criamos pacotes para eles virem depois da pandemia e durante a pandemia. Quer dizer, olha, quanto você pode pagar agora e quanto você vai pagar depois, porque a gente entende que vai ter uma queda do poder aquisitivo das pessoas, entendeu? Então não adianta a gente ficar reclamando, não adianta ficar falando, não, mas vamos voltar, não. Quer dizer, a etapa agora, que é o tema da nossa reunião, o que nós podemos fazer durante a pandemia? É o que nós estamos fazendo agora. E nós já estamos pensando no pós-pandemia. O que vai ter pós-pandemia? Então, pra você ter uma ideia, vamos lá, vamos pegar uma coisa... Então, o analfabetismo motor que você falou, e tem também o aspecto da obesidade, né, Luiz? Cita um pouquinho aí como que pode ser feito aí. O que pode ser feito, né? Então, a primeira coisa... O que a pandemia pode trazer na formação do atleta? Esse que não entrou no clube, esses meninos que sonham, esses meninos que estão indo na escola de futebol, o que essa pandemia, esse isolamento pode trazer de consequências negativas para eles? Eu citei 2 aqui, mas você é mais especialista nisso. Você está falando em quê, Lima? Em que sentido? Em saúde, obesidade mental, o próprio... Você acabou de citar aqui, né, teu programa do analfabeto motor aí. Então, se o Brasil já está assim, imagina como vai ficar parado 3 meses em casa. Né? Pois é. Se o Brasil já está com obesidade alta, imagina como vai ficar daqui a 3 meses em casa. Né? E para finalizar, tudo isso tem a ver até com maturação sexual, né? Tudo. E assim vai. Lima,
questão é a seguinte, é como engajar a criança em algum tipo de programa, seja nessa pandemia, seja fora da pandemia, porque a gente tem vários concorrentes. A gente tem videogame, a gente tem o computador, a gente tem o celular, nós temos vários concorrentes. O que a gente procurou fazer com a ideia do método Viva foi justamente juntar essas situações, não é separar... Para quem chegou agora, o método Viva é um método da FIT, né, que trata o analfabetismo motor do jovem brasileiro, né? Da criança brasileira. Mas que de qualquer jeito tenta juntar a tecnologia, porque para quem não sabe, Viva é do videogame à várzea. Né? Tem muita gente. Luiz, deixa eu aproveitar, eu estou tomando várias duras aqui, tá? Do setor de comunicação. Primeiramente, queria dizer, tem muita gente chegando, a gente começou com 50, já bateu 90. Estou vendo pais, pessoal do núcleo, queria dar um abraço a todos os pais aí. Alguns eu estou devendo as ligações, queria deixar claro a todos aí, o Michael que cuida do futebol, o Lima está cuidando de Covid, né? Peço desculpas a alguns pais aí, queria mandar um abraço para a mãe do Zé Wellington, a dona Evanil, o pai do Vinícius, o seu Denis, entre outros aí que eu estou devendo algumas ligações, mas o Michael que está tratando o futebol, né, para deixar claro para o clube todo. Né. Segundo, deixe suas perguntas aí que a gente está anotando aqui, tá? O Rocinei está online anotando, as perguntas para o Luiz para a gente responder, as perguntas para o DB também, se vocês tenham dúvida, porque o tempo está acabando. Se bobear, acho que eu vou fazer, se você permitir, a gente recomeça e faz 2, tá, Luiz? Pode fazer quantas quiser. Porque a pauta, eu acabei de ver a pauta que tem 25% só, falta 70 ainda, 75, cara. Resumindo, introduza de novo, responda de novo suas perguntas, responda essa pergunta novamente, né? Só queria deixar claro, pessoal, isso vai estar no YouTube depois, tá? Para quem perdeu, acessa o YouTube do clube, e se bobear, vamos fazer a segunda parte ainda hoje, tá bom? Desculpa, Luiz. Deixa as perguntas. Você já me fez acordar às 6h30, né, para tomar água fresca, então a gente pode... Limpa, água limpa. Então, e inclusive... Ó a minha aqui, ó, tá vazia já, ó. A minha também, ó, meu copo também já tá quase vazio, você tá fazendo eu falar demais. Bom, enfim, Lima, o principal é conseguir engajar a criança. O que a gente precisa entender, durante algum tempo eu fiz uma palestra chamada Sinta Prazer em Tornar Sua Vida Saudável, que não adianta você querer criar um programa engessado e acreditar que todo mundo responde àquele programa. Não é assim. A criança hoje ela tem uma outra visão do mundo, ela já nasce na tecnologia. Você imagina meus netos hoje, de 2 anos de idade, a outra de 6, elas sabem mais de tecnologia do que eu, entendeu? Apesar da gente estar conectado hoje o tempo inteiro à tecnologia, né? Enfim. Então você imagina que eles sabem muito, eles já estão nisso daí. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos criar alternativas, não para dizer que isso é ruim, não para dizer que ele não deve fazer isso, mas para, primeiro, equilibrar o uso da tecnologia, ou seja, tornar o uso da tecnologia consciente, e, ao mesmo tempo, tentar, com a tecnologia, que a gente chama isso que é gamificação, trazê-lo para a prática esportiva, entendeu? Mesclando a parte de tecnologia com a parte de atividade física. Porque se você quiser combater, isso não vai dar certo, porque a linguagem deles, o universo deles é esse. O que você tem que fazer é criar um programa de educação para a tecnologia, que a gente faz isso, por exemplo, nessas aulas aí por exemplo, de habilidades de vida, a gente fala da educação da tecnologia, a tecnologia consciente, mas, ao mesmo tempo, usá-la, que é o processo de gamificação, para trazer a criança para a prática de atividade física, entendeu? E não excluir. Essa é uma alternativa para você fazer com que a criança se engaje, porque a combate à obesidade, combate ao analfabetismo motor, ela só vai acontecer se você engajar a criança e também os pais, tá, Lima? Não adianta ser só a criança, porque se os pais também não ajudarem nessa educação da tecnologia, porque eu vou contar uma coisa para vocês, que eu estava lendo um artigo esse dia, que eu fiquei assim, cara, é incrível e isso está acontecendo, que em casa eu já vi isso acontecer. Crianças de 8 anos de idade, é um livro que o cara fez, acordarem no meio da noite preocupadas se elas receberam alguma coisa numa mídia social. Cara, é incrível, é um absurdo a gente pensar nisso, mas é verdade, isso está acontecendo. Eu estou vendo isso em casa acontecer, entendeu? Então, só que aí, a hora que o pai começa a falar e a mãe começa a falar que o filho não deve estar na tecnologia, ele está. Então, se isso não for um trabalho de educação coletiva, que passa pela reeducação dos pais, que eu digo o seguinte, hoje a gente está com o celular de um jeito, que daqui a pouco nós estamos tomando banho, ou a água caindo na gente, e o celular para fora, você vendo o que está acontecendo no celular. Se nós não tivermos uma reeducação de todos,
nesse sentido e descontaminarmos um pouco, não adianta a gente querer cobrar da criança, porque a gente também tem que dar o exemplo de vez em quando, largar o celular para poder jantar, largar o celular para poder almoçar, entendeu? É isso, a gente também precisa passar por essa reeducação. Luiz, teve uma pergunta aqui sobre os treinos online, né? Numa live passada aí eu até dei uma cutucada, porque começou a morrer gente, né? Não tem o educador físico próximo para supervisionar, você não sabe o que a gente faz em casa, né, nas outras 23 horas, né, que podem afetar o treinamento, né? Aí nos mais velhos, desde a bebida, entre outras coisas, dos mais novos, o que você teria para dizer desses treinos online? São úteis, não são? E aproveita o gancho, Luiz, entra no assunto que a gente começou na introdução, sobre o que vem acontecendo com os dados das lesões no campeonato alemão, né? Mesmo eles treinando bem, voltando depois em grupo, e as lesões agora aumentando. Por que será, né? Então, assim, será que tem que ter pressa para tudo isso, né? Voltando. Será que essa pandemia não foi boa para o mundo? Pois Parar e refletir. A gente está fazendo muita coisa errada que está acabando. Né? Eu vou falar do futebol, por exemplo. A captação do futebol hoje é uma coisa devastadora. Devastadora. Está acabando com a essência do futebol e a gente vai saber daqui a 10 anos só. E aí vai ser tarde para recuperar. A gente fala das escolas de futebol, a gente fala de um monte de coisa aqui. Né? Que o grande clube acha que está ajudando e não está. O grande clube tinha que fomentar, tinha que contratar esses jogadores com 16 anos só. E aí eu vejo movimentos na própria do movimento de clubes, etc., que quer que esses clubes formadores tenham bom trabalho, como o DB, por exemplo, não participem das competições. E ao mesmo tempo querem assediar os jogadores do 12, 13, que vêm fazer esse bom trabalho, para levar para lá, para fazer um trabalho pensando nele só, e não no todo. Né? É isso que a gente quer, no bem do futebol. Quando você devassa uma escolinha, não vai ter outros jogadores para ela formar para esse grande depois. E se você consumir esse jogador lá com 16 anos, você alimenta a cadeia toda porque você é grande. Tem clube que tem quase 1 bilhão de orçamento e precisa roubar jogadores de 10 anos, de 9, precisa tirar lá da cidade. E aí eu quero que você fale também, porque a Alemanha, mais uma vez, dá um tapa na cara de todo mundo, e agora do Brasil, que está na contramão disso, que não aloja mais. Né? Eu tive discussões com pais no ano passado, que eu falei, não aloja, deixa quando tá 14. Não, você não vai alojar, eu vou morar aí na cidade. Aí foi morar na cidade aí, tem problema financeiro, largou o emprego na cidade, o filho é dispensado, mesmo a gente dando um tempo maior, porque o futebol é uma ilusão. Se eu tenho 30 meninos, só vão passar 20 para o ano que vem, 10 não vão seguir aqui. Então, aí você larga tudo para querer alojar seu filho antes, para achar o quê? Que vai melhorar algo? Não vai. A desculpa dos pais, Luiz, para passar a palavra para você, é a seguinte, não, porque aí ele evolui mais que na minha casa. Né? Então, voltando, se a gente conseguisse investir nessas escolas, né, os grandes principalmente, não assediar e não fomentar esse ciclo, essa cadeia, não seria melhor para todos? Deixa a palavra para você, Luiz. Lima, deixa eu falar. Bom, eu acho que são 3 assuntos, né? Enfim, sobre a questão do treino online, pela experiência que a gente tem, eu acho que tem diferentes tipos de sistemas que as pessoas estão usando. Veja, uma aula gravada. Aula gravada, se não tem interação, você não sabe o que está acontecendo, então a pessoa pode se machucar, ela pode fazer, inclusive, algo errado nesse trabalho gravado. Veja, eu estou falando a pessoa que não tem experiência, porque se eu tenho um treinador, eu conheço o meu atleta, eu vou dar um treinamento para ele, eu posso dar um treino gravado, porque eu já conheço ele, sei os limites dele, sei até onde ele pode ir. Não há problema algum nesse sentido, tá? Agora, quando eu vou atrás de um treino gravado, e no caso, quem está fazendo não tem experiência alguma, a gente não sabe da onde ele está partindo para esse treinamento, essa pessoa pode se machucar, ela pode se lesionar. Essa é uma modalidade. A outra modalidade é aquela em que eu tenho muita gente ao vivo ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho 50, 100 janelas ao mesmo tempo, com um professor dando aula. No caso de eu não conhecer quem está lá, o problema pode ser o mesmo. Por quê? Quando eu estou com 100 crianças ao mesmo tempo, 40, 50, enfim, eu não tenho como ver o que está acontecendo, eu não tenho como ver como a criança está executando aquilo que ela está fazendo para poder dar minimamente um feedback. Nesse caso, a gente costuma dizer que é uma live em sistema de aula, porque você não tem a correção. A forma que nós estamos fazendo é com salas controladas, no máximo até 10 crianças, podendo chegar até com 2 professores com 10, e dando todo o feedback. Você passa o trabalho, depois você volta para a câmera e você vê aquilo que está acontecendo para você controlar a aula, para você ver, olha, a intensidade está boa, não está, a qualidade de movimento está boa, não está, para você corrigir. Então, são diferentes mecanismos. O que eu digo para todo mundo é aquilo que a gente aprendeu na faculdade lá atrás.
Cuidado ao fazer sozinho, sem orientação, seguindo um vídeo, porque você pode se machucar. E nessa pandemia está muito comum. Eu vou sair por aí fazendo tudo porque eu estou em casa, eu quero fazer alguma coisa. Cuidado que o leigo, aquela pessoa que é sedentária e sai fazendo, ela pode inclusive morrer, o que você falou, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso, enfim. Teve casos aí da base aí, fora, jogadores que Entendi. faleceram na Rússia, um monte de casos. Teve um monte de casos de atletas treinando em casa que faleceram. Agora eu vou chegar na Alemanha. Exatamente isso que eu ia te falar, né? Tem transferência desse treino para a prática? E outro assunto que você comentou, será que não está sendo em excesso a intensidade? Não sei. Acho que não tem transferência. Queria ouvir sua opinião. Agora, não é melhor ele fazer outras coisas? Investir em cultura, investir na estratégia, na tática do futebol de outras formas? Né? Excelente, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender que tipo de treino que ele está fazendo. Por exemplo, ele está fazendo treino físico ou ele está fazendo treino técnico? Por quê? O tático individual e o tático coletivo você não consegue fazer dentro de casa. Esse treino não existe dentro de casa. Enfim. Então o que você vai fazer é o técnico ou o físico. Se ele estiver fazendo um treino físico errado, qualidade de execução errada, alta intensidade, um alto volume, ele pode se lesionar sim, mesmo sendo um atleta. Tá? Ele pode se lesionar. Até porque a gente não pode esquecer um detalhe. Qual a época da periodização que ele estava? Que momento do treinamento que ele estava para poder fazer aquilo ali? Nós acreditamos que um preparador físico, que com certeza tem conhecimento, ele vai saber disso e vai saber que tipo de treinamento passar, né? Vai saber que tipo de treinamento passar, enfim. Mas se for excessivo, ele pode se lesionar. Agora, o outro tipo de treino que você pode fazer, no caso treinamento técnico, nós já estamos monitorando isso, tá, Lima? Isso é uma coisa importante. A gente já está monitorando isso daí. É fundamental a gente separar base de escola, beleza? A gente precisa entender isso. Esse treinamento técnico para base vai surtir muito pouco efeito porque aquele atleta já tem essa habilidade, provavelmente, né? Por exemplo, de eu fazer um passe com a parede, de eu fazer um cabeceio com a parede, de eu fazer, de repente, um sistema de domínio trançando garrafas PET na tua casa. Esse tipo de habilidade, provavelmente, o atleta de base já tem. A gente acredita que tem. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, de pessoas que estão dando feedback para a gente, que o treinamento se esgota muito rápido, pensando em categoria de base. Então, você vai evoluir muito pouco. Aí eu vou pegar o teu gancho. Seria o momento de você aproveitar para desenvolver a tua cultura, para você desenvolver a tua educação, para você desenvolver de repente uma outra língua, algo que você não tem, porque aquilo é limitado pensando em categoria de base para dentro de casa, fica limitado a parte física e essa parte técnica que se esgota rápido. Agora, quando eu vou para a escola de futebol, é um outro universo. Por quê? Geralmente a criança de escola de futebol não tem essa habilidade bem desenvolvida. Então, o que a gente tem visto no trabalho dentro de casa é que ela está se desenvolvendo sim com esse treinamento. Entendeu? A gente está conseguindo monitorar. Nesse aspecto técnico, ela está se desenvolvendo sim. E também no aspecto motor. Porque como a gente tem as etapas do treinamento, tanto do desenvolvimento motor quanto da parte do futebol e também das habilidades de vida, a gente vê desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem vários relatos de pais, depois eu posso até mostrar, agradecendo. Poxa, vocês estão fazendo um trabalho nessa pandemia de habilidades de vida, olha o que meu filho está aprendendo. Poxa, a questão da alimentação adequada, a questão do racismo, a questão da higienização. Então, a gente tem habilidades de vida, desenvolvimento motor e futebol, e nós estamos monitorando essa progressão. Mas eu volto a dizer, escola tem um perfil de aluno, base é outro perfil. Então, eu concordo totalmente com você. O atleta de base, ele pode fazer alguma coisa da parte física, mas aí eu fico me perguntando, ele vai fazer com que objetivo e para voltar quando? E qual competição, Luiz? Qual competição? Exato, então, eu não sei. Por isso que eu estou falando. Na minha cabeça, na época que eu pensava em preparação física, eu sempre... Então, você está treinando para qual competição? Isso, né? Você está em casa, exatamente. Não tem nem campeonato marcado mais. Só, se tiver algo, vai ser Sub-20 e Copa Paulista, falando de DB, tá? Para que as famílias entendam. E os nossos festivais internos, que a gente tem que manter o intercâmbio, a gente tem que manter a formação dos seus filhos, né, do 14 até os 20 anos. A gente vai fazer os festivais aqui. Se a federação não puder fazer o campeonato, a gente vai fazer aqui. Os nossos clubes parceiros virão aumentar essa exposição e essa formação dos filhos de vocês. Né? Teremos um gap aí de jogos, Luiz, que só o DB vai conseguir fornecer. Só o DB vai conseguir fornecer jogos.
né? Então, e sem pressa. Não quero que ninguém se mate em casa, porque vamos mandar embora na volta. Não vamos. As categorias são montadas, os elencos vão voltar aos poucos. A gente tem um protocolo que vai voltar sub-20 primeiro, em isolamento, para os pais saberem, quartos individuais, ninguém vai sair do quarto, vai receber a comida do quarto, 14 dias sendo monitorado, fazendo exame e tal, para depois de 14 dias poder treinar em tranquilidade, em saúde. Aí depois vem a 17, depois vem a 15, depois vem a normalidade, ou seja, aí que a gente vai fazer festival. Então, campeonato para base oficial, com todo respeito, acho que só ano que vem, exceto na sub-20. Desculpa, Luiz. Não, fala das lesões, da transferência agora desses meninos da base, não, essa transferência para depois, olha o que está acontecendo na Alemanha. E aproveitando, Luiz, os dados da Alemanha, que faltou você comentar, sobre não mais alojar meninos, né? Deixar treinar na cidade e depois, com 14, 15 anos, já está lá. Então, o Bayern acabou de mostrar com um artigo científico que isso traz mais resultado do que você treinar cedo. Mas deixa eu pegar esse gancho que você me deu do que vocês vão fazer do deportivo e do que eu vejo da parte, por exemplo, de preparação física, que é um dos focos que você pode fazer no treinamento dentro de casa. Eu sempre pensava assim, eu penso em periodização. Onde eu quero chegar, que momento eu quero estar bem, que momento eu vou estar numa situação intermediária, enfim. Então, eu vou dar treinamento físico com que objetivo? Né? Porque hoje eu não tenho nenhum tipo de objetivo pré-estipulado, porque não sei quando volta a competição, não sei o foco que terá essa competição, porque pode ser que a competição nem volte, pode ser que você tenha que fazer, como você falou, uma competição interna, para você poder... O Noroeste de Bauru fechou as portas. Eu falei com o presidente segunda-feira, e ele falou, eu demiti todo mundo, porque eu sou uma pessoa responsável, eu tenho CLT com todos, e eu não sei se vai ter campeonato, eu vou manter meu pagamento até quando? Então ele foi o homem, rescindiu, pagou todo bonitinho, todo mundo, e fechou o Noroeste segunda-feira. Atletas e funcionários, não foi só atletas, e funcionários. Desculpa, Luiz. Maravilha. Então, o que acontece? Eu tenho que dar o treinamento para ele chegar em algum lugar. Estou pensando em atleta, tá? Não estou pensando numa pessoa que pratica atividade física, estou pensando num atleta. Quer dizer, esse atleta... eu tenho que ter um foco nele que geralmente é visando a competição. Se eu for pegar a categoria de base mais novos, aí eu tenho ainda uma parte de formação que eu posso ter outros focos. Mas enfim, eu estou pensando no treinamento para competição. Então eu tenho que ter um foco. Eu começo a treinar o atleta sem ter nenhum tipo de foco pré-estipulado, eu deixo ele numa competição, num determinado estado. Mas eu não sei com que objetivo. Beleza. Aí vamos fazer o link com a Alemanha. O que acontece, Lima? Dentro de casa... as condições de preparo são totalmente diferentes de uma condição de campo, de uma condição no dia a dia do treinamento. Aí o que acontece? Se você não tem aquilo que a gente chama, que é a pré-temporada, de novo, para você se preparar para voltar para um campeonato, e você já leva o atleta para alta intensidade, porque a hora que ele vai para dentro de campo, o atleta não vai moderar, ele vai para alta intensidade. O que acontece? Se você não tiver essa adaptação daquilo que você estava fazendo dentro de casa, para aquilo que ele vai ter de exigência no campo, com certeza ele vai se lesionar, porque ele não teve de novo aquela pré-temporada. Aí eu não sei, se você quiser complementar, não tive essa informação. Eu tive várias informações da Alemanha, mas não tive essa informação. Se eles tiveram a pré-temporada de novo, para daí eles voltarem para o campeonato. Só que, mesmo que haja essa pré-temporada... 3 semanas. Pois é, isso não é uma pré-temporada adequada pelo tempo que eles tiveram, né? Só parados, que, né? Pois é, não, e detalhe, o campeonato não vai recomeçar, ele vai ser retomado onde ele estava. Se ele retoma onde ele estava, o cara não pode moderar a performance dele. Ele tem uma intensidade altíssima, brigando por classificação, né? Aí o cara vai pro choque sem estar preparado, lesão. Exato. Aí o que acontece? Ele teve a queda mesmo fazendo o treinamento dentro de casa, ele tem pouco tempo de readaptação para ele ir para essa competição de alta intensidade, porque é óbvio que ele vai... ele não vai para o mais ou menos, porque se ele perder, ele vai perder o lugar que ele estava no campeonato, o resultado vai haver lesão, entendeu? Então o que as pessoas precisam entender é que isso é sério, não é brincadeira. O mundo está vivendo algo que ele não tinha visto anteriormente. E eu acho que aí que eu falo que é a nossa grande falha, Lima, é o que me dói o coração, cara. A gente tem a oportunidade de aprender com aqueles que estavam na nossa frente na pandemia. Nós vimos o que aconteceu com a China, a gente viu o que aconteceu com a Alemanha, com a Espanha, com a Itália, só que o que a gente faz, a sensação que eu tenho do Brasil, vamos desconsiderar tudo isso e vamos lá. Cara, é incrível.
Só escutei a Federação Paulista dizer que o retorno será com isolamento individual para todos os atletas e stakeholders, todos os staff que estarão nessas três semanas aí para terminar o campeonato. Conectando, Luiz, desculpa, acabou o nosso tempo, estamos na parte 2. Mandei um abraço para o núcleo de Porto Feliz, que eu esqueci, mais importante nosso, a gente está cativando a cidade e trazendo de volta, né, a DB tinha uma relação meio estranha com a cidade, então hoje ela faz parte, né, do nosso clube. A gente tem um núcleo lá que a gente mantém para os meninos abaixo de 14 anos lá no estádio, e esse ano a gente inventou a Caravana DB, né? Algo que a gente tinha no Bahia, que é a captação sair aos bairros, e não os meninos, né, às vezes que não tem condição alguma, de pegar um ônibus e ir lá do outro lado da cidade e treinar no estádio, por exemplo. Então a gente vai toda semana levar o núcleo para um bairro da cidade. E se o projeto pegar, inclusive nas cidades mais próximas também, que a gente tem muita gente de qualidade que não era visto aqui no DB, Sorocaba, Serquilho, eu até esqueci as cidades aqui, você conhece ali a região, Itu, né? É isso, Luiz. Você quer terminar lá a sua resposta final? Não, e a minha pergunta para você, para você acho seguir, é se você tivesse 13 anos hoje, o que você treinaria em casa? Tá? Que também o pessoal está perguntando aqui se trabalha mobilidade, corrida em casa e tal. Então termina, né, complementa a sua resposta e emenda. Se você fosse um atleta hoje de 13 anos de idade com esse seu conhecimento, o que você treinaria em casa nessa pandemia? Tá. Bom, não, eu acho que aquela parte aquela parte do que aconteceu na Alemanha, o que pode acontecer aqui, eu acho que aquilo ficou claro, que é a gente partir de uma situação que a gente estava interna para uma situação de adaptação muito rápida de 3 semanas e já ir para o choque em seguida. Isso com certeza pode causar lesão. E volto a falar, porque se o campeonato estivesse começando ali, ele recomeçasse do zero, os atletas poderiam moderar o jogo, de repente cadenciar um pouco mais o jogo e pode que não houvesse lesão. Como eles já estão no lugar onde eles pararam, não tem essa de mais ou menos, então as pessoas podem realmente se machucar, né? Enfim. Eu acho que isso daí tá claro. Eu queria também te falar uma coisa, Lima, que você falou no início da live, que eu acho que é muito legal abrir isso, que eu particularmente não sabia. Minha família é muito próxima daí de você sabe, né? Minha família Salto, né? É de Salto, é bem próxima, enfim. Vinícius Bergantin, campeão paulista pelo Ituano, jogou anos na Alemanha, no Hannover, é de Salto. Um exemplo aí, técnico do Ituano hoje, umas pessoas formidáveis que eu trabalhei. Forte abraço a ele. Enfim, e é desse programa que Porto Feliz desenvolveu e que hoje é exemplo, porque o que pra gente é legal, cara, eu não sei, eu tenho certeza que você se sente assim, e com a formação que a gente teve, eu acho que não poderia ser diferente. Nós olhamos para pessoas que enxergam fora da caixa, criando alternativas nessa situação, visando a saúde e não desconsiderando a parte econômica, são essas pessoas que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa diferenciada, entendeu? Não aquela que vai para lá, não, isso aqui é uma gripezinha, não vai dar em nada, ou aquele cara, não, mas a gente tem que ficar, não podemos fazer nada. Não, cara, dá para fazer o equilíbrio disso. Dá para você encontrar o equilíbrio. Poxa, peraí, hoje o problema inicial é a saúde, vamos ver o que nós podemos fazer em termos de leitos, em termos de cuidado com a população, prevenção com a população, isso feito, vamos instruí-la, uso de máscara, higienização, evitar aglomeração, e daí a gente começa a fazer uma reabertura controlada, monitorando, vendo o que está acontecendo no dia a dia. Esse é o exemplo. É isso que a gente tem que pensar. E trazer isso para o nosso trabalho. O que a gente pode fazer nisso no nosso trabalho? Que é o que a gente tem tentado fazer na medida do possível, entendeu? Sobre os 13 anos, cara, 13 anos se for... Luiz. Antes dos 13 anos, faltou você complementar sobre os estudos do Bayer, que mostraram que não tem mais alojamento, que os meninos já treinam nas cidades e depois, uma certa idade, se alojam para ter a especialização. Tá, mas você fez a pergunta com uma certa indicação. Você queria saber se isso é benéfico ou não, em que, Lima? Em relação à formação do atleta geral, inclusive a formação também do próprio futebol alemão, fomentando o futebol local, não tirando aquele talento cedo daquele lugar. Eu penso assim, quando você joga, treina com alguém que tem um nível maior que o seu, você também se desenvolve. Aí você tira esses talentos dali, aqueles que têm um potencial lá na frente para desenvolver, são prejudicados. E o futebol local também é prejudicado. Então eu penso muito nisso, quando tirar e alojar. Tem formas mais baratas do que alojar, de você monitorar, trazer uma vez por mês, fazer festival todo fim de semana, o que for, por exemplo.
e não pegar um menino de 10 anos, 12 anos, como agora querem fazer de novo, e alojar lá no CT de Porto Feliz, ficar o ano inteiro lá sem ver a mãe, o pai, a escola, que ele tinha um monte de relação, né? A parte emocional. Eu vi psicólogos entrando aqui, né? Eu queria também aproveitar e dar um abraço a vários conhecidos aqui, amigos, profissionais de altíssimo nível, Altair Ramos, viu, Alessandro Fidelis, Vitor Zanella, vou esquecer outros aqui, tá? Mas queria dar um abraço para todos aí, que a audiência tá alta, hein? 70 agora. Eu vi aqui, inclusive... Voltando, esse negócio do Bayern, tá? Tá, é interessante para o futebol local e é interessante para o garoto e para o próprio clube. É bom ou é ruim? Aspectos positivos e negativos de não alojar agora, né? Que é o que a Alemanha está fazendo. Não vou alojar. Só mandando aqui um abraço para o Pedro, que mandou um abraço aqui. Às vezes eu não consigo ver todo mundo, mas quem eu vejo aqui eu vou agradecendo. Obrigado a todos aqui que estão presentes, enfim. Lima, eu vejo assim, ó. Aí eu vou voltar aos pais. Porque eu sempre penso na questão dos pais. Cara, infelizmente, a maior parte dos nossos pais, a maior parte dos clubes, quer dizer, a maior parte dos clubes eu estou sendo injusto, mas uma parte dos clubes, eles pensam estritamente no futebol. Eu só penso no futebol. Então a questão o que importa é ele jogar bem futebol. Mas quando eu penso do garoto não ir cedo para um alojamento, eu penso em várias coisas. Primeiro, eu não estou isolando ele do mundo, porque a hora que eu coloco ele numa situação dessa, ele fica muito centrado estritamente nos amigos dele, e quero dizer algo que a gente precisa pensar. Eu fui atleta, você também foi. Eu nunca me esqueço que tem muito... Não fala isso, que agora eu tô fodido. Fui atleta aí, cara. Os caras vão me matar agora. Enfim. Não, mas você dava as suas enganadas lá na zaga, porra. Melhorou. Jogava bbem, porra. Jogava bem, enfim. Lá nas peladas da EFE falava que a bola não passava por você, mas enfim. E aí o que acontece, Lima? É o seguinte, eu não sei se você lembra, eu tive muito isso. Quando você falava em estudar, os teus companheiros lá de clube, não vai fazer isso aí não leva a lugar nenhum, isso daí não vai... porque tem dentro dos colegas, por exemplo, muitos que não veem vantagem alguma em estudar. E aí, isso é um exemplo. Outro exemplo, quando você fica muito fechadinho dentro do seu núcleo de pessoas que você está ali no dia a dia do futebol, você esquece o que está acontecendo no mundo. Você quer ver hoje uma crítica que eu faço do que está acontecendo no Brasil? Qual foi o atleta que se posicionou no que está acontecendo hoje no mundo? Qual é o atleta brasileiro que se posiciona do que está acontecendo? Ninguém fala nada, cara. Ninguém se posiciona, ninguém dá uma palavra. Por quê? Ou o cara tá jogando videogame, ou o cara tá dando treinamento, totalmente fechado no mundo dele. Só sabe daquilo, o cara que treinou isso, o cara que fez aquilo. Pô, a gente precisa entender que uma das maiores críticas que eu tenho à formação do atleta brasileiro é que o cara não tem nada além do futebol, nada além do vôlei, nada além... Cara, o cara precisa abrir o horizonte dele. Sabe por quê, Lima? Vamos falar uma verdade aqui, cara. A hora que acaba a carreira do cara, ele não é nada. Se ele não conseguiu... Porque eu costumo dizer o seguinte... Ser jogador não é uma profissão, é uma ocupação. Porque a hora que acabar, ele não é nada. Ele é um ex-jogador. Ele não formou nenhuma profissão, ele não fez nada. Ele teve uma ocupação em um determinado momento e depois ele acaba aquela ocupação dele. O que ele vai fazer depois? Se o cara conseguiu guardar muito dinheiro, de repente ele pode fazer alguma coisa. Se o cara era um cara carismático, ele pode trabalhar em algum lugar. Mas a maioria não se enquadra nesses perfis que eu acabei de falar. Então, não tem uma preparação para ele, durante a carreira dele, para o pós-carreira dele. Então, esse momento da vida dele, 11, 12, 13 anos, poxa, ele tem que estudar, ele tem que ter outros afazeres, ele não pode ficar fechadinho naquele mundo dele. Ele precisa ter outras coisas em paralelo, entendeu? Então, o que eu diria cara, concluindo, é importantíssimo que ele não fique fechado só naquele mundo. Me desculpa, Lima. Você sabe disso, você está no dia a dia. Eu sei que os clubes tentam fazer a criança estudar, o adolescente estudar. Eu sei que o clube tenta trazer outras coisas, mas a gente sabe que quanto mais ele fica fechado cedo, mais bitolado ele fica, mais ele fica alienado, ele esquece o que está do lado. Entendeu? É necessário ele ter outras informações, é necessário ele entender que tem um mundo fora, exatamente para agora ter alguém lá levantando a mão e se posicionando. Gente, é importante.
Cara, quantos vídeos... O cara, me perdoe, isso eu tenho que criticar. Eu vejo os caras colocando vídeo de papel higiênico e não vejo ninguém falando nada de cuidado que os caras têm que ter em pandemia. Olha os Estados Unidos com o caso do racismo Olha os atletas todos já se manifestando. Michael Jordan já doou dinheiro. Sem quem já falou. Lima. E a gente aqui com uma pandemia com o maior número do mundo. Né? Agora, até achei estranho, era 1.500 por dia e hoje baixou para 1.000. Aí, ao mesmo tempo, falaram que não ia mais dar os dados, e o Bolsonaro fala que a Globo não vai ter mais não sei o quê. Ou seja, a gente vai forjar dado para dizer que o Brasil está normal. Não está normal. Serão as piores semanas das nossas vidas. Prestem atenção, gente. Vou voltar a falar isso para os pais e para os nossos atletas. Serão os piores dias das nossas vidas. Fiquem em casa. Cada vez mais continua com o programa de prevenção. Lavar a mão, não falar com ninguém, distanciamento, máscara se tiver que sair. Não entre. Eu saio da padaria, se tem alguém sem máscara, eu saio e aviso o cliente, o gerente, ó, eu jogo o pão de volta. Você não está cuidando do seu comércio, cara. São seus funcionários aí que vão disseminar o negócio. Então, todo mundo tem que ser responsável agora. Futebol é exemplo. Tem que ter responsabilidade. Então, quem está aqui assistindo essa live e for colaborador do Esportivo Brasil, entenda isso, tá? Por favor. Agora é hora, mais do que nunca, de seguir tudo que vem sendo falado para vocês. Desculpa, Maurício. Luiz, e para finalizar, a pergunta que você ia falar dos 13 anos, é que você ia treinar. O Maurício, a gente fez uma mesma pergunta, a gente fez uma live com o Maurício Marques, e eu fiz uma mesma pergunta para ele. O que ele diria para os pais e para os meninos? O que vocês fariam nessa pandemia em relação a esse extra futebol, né, conhecimento? O Maurício falou na hora, assim, ó, estudaria mandarim, que é o futuro, lá na China, ainda mais onde vocês estão. Porque o Brasil, infelizmente, não vejo perspectiva. Lima, só assim, dizendo essa visão. Exatamente por nós bitolarmos essas crianças, esses adolescentes desde cedo, é que num momento desse nós temos que nos preocupar com o que eles vão fazer, porque se a mente estivesse um pouco mais aberta, se nós conseguíssemos agregar, além da questão técnica, tática, cognitiva ao aluno, essa visão... Gente, eu vou contar para vocês um relato, que esse relato me arrepia, cara. É uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu trabalhava com vôlei ainda. O pessoal foi para a Olimpíada de 2000 e o fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei, que inclusive a gente jogou junto no Banespa na década de 80 ainda, estamos ficando velho, enfim. Aí, o que aconteceu? Ele teve a oportunidade de conversar com atletas americanos. E aí, o que aconteceu? O técnico estava fazendo uma mostrando os dados, que a gente sabe, né? A parte estatística do jogo, aquilo que está acontecendo. Resultado, deu um problema da estatística que o cara estava fazendo, o técnico estava fazendo, me levanta um atleta no meio da preleção do técnico e fala assim, técnico, peraí que eu vou te ajudar, porque o cara era formado em matemática. Ele foi até lá, levantou e ajudou o cara. Sendo que na sala, todos os caras eram formados, um é engenheiro, outra... Porque lá a formação... no caso da parte educacional, da universitária, acompanha a formação esportiva, né? Eles não podem parar de estudar, eles têm a formação educacional paralela à formação esportiva. Então, o que eu vejo, cara? A gente aqui fica fechadinho num único nicho, só naquilo, e eles não entendem o malefício disso no futuro, dessa mente fechada, porque daí... as possibilidades deles lá na frente se tornam muito pequenas, eles não conseguiriam fazer mais nada. Ou eu vou fazer aquilo ali, ou eu estou perdido. Então, cara, eu tenho severas críticas à formação esportiva no Brasil, em linhas gerais, entendeu? Por isso que eu digo, plano de carreira é muito mais do que um empresário faz. É muito mais do que ter um plano de saúde, comprar uma casa para o pai, fazer... É muito além disso daí. Eu tenho que ajudar tendo um plano de carreira em paralelo, formando ele de uma maneira mais globalizada, para ele poder, quando encerrar a carreira dele, que a gente não sabe quando vai ser, pode ser aos 15, pode ser aos 16, pode ser aos 20, pode ser aos 30, a gente não sabe quando vai ser. Ele ter um universo mais aberto. E exatamente porque a gente só pensa em futebol, porque a gente só pensa em treinamento de futebol, que nessa pandemia a gente não sabe o que fazer. O que o Maurício falou? Ó, vamos fazer o inglês, vamos fazer o mandarim. Poxa, vamos fazer. Abre a tua mente nesse momento e não fica confinado. Se eu não voltar a jogar futebol, eu não sei o que fazer. Eu preciso treinar. Eu preciso fazer aquilo ali. Cara, tem tanta coisa que você pode fazer. Hoje, você imagina, Lima, se fosse essa pandemia há 20 anos, há 30 anos, que não havia internet, não havia nada. Quer dizer, cara, me perdoe, eu tenho que falar isso. Em vez de você ficar vendo
O que está acontecendo com a vida de alguém em rede social? Vai estudar, cara. Vai fazer um curso. Abre a tua mente para outras coisas. Não estou dizendo para você não olhar a rede social, para você não interagir com as pessoas, mas guarda um tempo para você poder estudar, para você poder fazer outras coisas. Isso vai diminuir a ansiedade. Você vai ver que existe um universo muito além só do treinamento de futebol. Existem outras coisas que você pode fazer na tua vida. Então, o que eu diria tem tanto curso grátis hoje na internet, tantas pessoas abrindo plataformas para você poder buscar outras informações. Saia um pouco disso, porque algum dia o futebol vai voltar, algum dia o treinamento vai voltar, e daí você lentamente retoma a tua forma, você retorna a tua capacidade e a coisa vai acontecer. Agora é momento da gente se preocupar com a nossa saúde, é momento da gente se preocupar em encontrar soluções para a gente contornar, porque, veja, não é que a gente vai ficar aqui dizendo assim, não, a economia vai parar, todo mundo vai parar. Não, cara, não é isso. É simplesmente não desconsiderar o que está acontecendo lá. Volto a falar o que eu falei no início da live anterior. Sem vacina, sem remédio, ou com uma imunidade mais aberta entre as pessoas, a nossa vida não vai voltar ao normal. Então, o que nós podemos fazer? Quem pode ficar dentro de casa, trabalhando dentro de casa, fica dentro de casa. Quem não pode, usa máscara, se higieniza, evita aglomeração. Cara, eu acho um puta desrespeito à vida. A hora que eu vejo pessoas aglomeradas, fazendo festa, não tá nem aí, sabe? Isso é um desrespeito à vida, entendeu? Para mim isso é um desrespeito à vida. Então, quem não pode ficar dentro de casa, vai sair para trabalhar, usa máscara, higieniza, evita aglomerar, entendeu? A gente que está na coordenação dos projetos, tentar encontrar alternativas para os projetos não morrerem, para a gente poder minimamente manter o contato com os pais, conseguir fazer alguma coisa para as crianças também não pararem totalmente, mas para elas não acharem que elas vão competir daqui 2 semanas. É encontrar soluções. É isso. Boa, Luiz, boa. Vou seguir nossa pauta, Luiz. Essa live aqui não vai ter 1 hora, tá? Já vai encerrando daqui a uns 10, 15 minutos. Teve de novo perguntas aqui sobre a volta da base. A base não tem previsão de volta. O DB vai voltar de acordo com as nossas normas, tá? Pode ser que seja depois do que o governo mande, pode ser que seja antes. A gente vai voltar quando os números estiverem lá embaixo, quando os filhos de vocês tiverem totais condições, mínimo risco de retorno às atividades aqui, tá? A gente está preocupado até com o translado da cidade para cá, porque a gente não pode contaminar o CT. Se contaminar o CT, não vai adiantar o programa todo. Então a gente tem que tomar vários cuidados. Então não tem nem previsão de competição, gente. Não tem previsão de retorno nem da primeira divisão do Campeonato Paulista, que eu acho, na minha opinião, é a única que vai retornar. Na minha opinião, por quê? Todos entendem, para fazer um protocolo desse é muito caro. É muito custoso. Um exame hoje está custando R$300. Você tem que fazer exame quase todo dia. Você tem que fazer exame nos 18 atletas que vão para a súmula, nos não relacionados que ficaram, no staff todo, no staff, o borderô do jogo, os funcionários do estádio. Ou seja, gente, vai ficar muito caro. Você imagina fazer isso para 2 e para 3. Então, não vejo perspectiva de voltar a 3 se não inventarem a vacina. Tá? Hoje, de manhã, lendo algumas coisas, vi com um pessoal muito sério aqui no Brasil, 2 mulheres muito sérias, assumiram a pesquisa da vacina aqui, né? Fora do governo, pelo que eu entendi, graças a Deus. Isso é uma coisa bem direcionada para a eficiência. Então, acredito que a gente vai ter boas notícias já em relação à vacina. E aí, quando tudo estiver normal, o futebol volta. Então, essa é a mensagem do DB em relação à base. Voltaremos, com todo respeito, não vamos seguir o governo. A gente vai seguir a saúde, a gente vai seguir o que for bom dos nossos números, para ter segurança para todos. Não importa que seja um mês depois que todo mundo. Não importa, não tem campeonato previsto. E se tiver, quem vai fazer somos nós, do Esportivo Brasil. Tá, Luiz? A outra questão aqui que tinha sobre, né, enviado a você, quais os bons exemplos que você viu em escolas de futebol e também em clubes de formação, no Brasil e fora. Bom, os maus não precisam dizer, né? Hã? Os maus eu não quero falar, quero saber os bons exemplos dos clubes. Não importa se voltou a treinar ou não, mas os bons exemplos. Eu citei a Federação Paulista porque, com muita ética, ela está seguindo a diretriz do governo. Ela não deu data nenhuma. Ela falou, vou voltar quando o governo autorizar. E quando voltar vai ser assim, 14 dias isolado, né? Aí vai ter que concentrar em centro de treinamento, todo mundo, não é igual eu vi aí, vai para casa e volta, já treina em grupo logo no primeiro dia.
faz o exame, é no outro dia, o exame, gente, demora até 5 dias para sair. Aí você descobre que o cara está contaminado 5 dias depois, olha o que aconteceu, ele indo e voltando para casa, ele tendo contato no clube com um monte de gente. O contato do clube não existe, mas tem a mão, tem o vírus fica né? O que estão dizendo que o maior problema do Covid é que ele é muito fácil de ser transmitido, né? Isso que é o grande problema desse Covid. Mas é isso, Luiz. O que você vê de bons exemplos em escolas de futebol no Brasil e no mundo e também em clubes de formação no Brasil e no mundo em relação a essa pandemia? Pode ser de treino online, pode ser de atitudes. Por favor. Bom, você quer que eu fale agora nesse momento ou em linhas gerais, Lima? Linhas gerais. Bom, quem está fazendo um bom exemplo em escola de futebol e também em clubes formadores? Deixa eu só fazer um apelo aqui. Você tocou no assunto da história da saúde, do governo, enfim. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, de coração que eu vou falar. Você pode ser um eleitor do Bolsonaro, você pode ser um seguidor do Bolsonaro, não tem problema nenhum. Eu só lhe peço uma coisa, respeite as outras pessoas que no convívio social você tem, use máscara, evite aglomerar, faça a sua higiene pessoal. Cara, não mistura política com saúde, entendeu? Respeite o que está acontecendo com o mundo, porque isso não é uma situação estritamente brasileira. Isso é uma situação do mundo inteiro. O mundo inteiro está passando por isso. Então, não caia dessa armadilha que você vai, de repente, tirar uma máscara, vai se aglomerar para provar que o Bolsonaro é melhor do que aquele. Cara, respeite a vida. Você pode ter seu credo político, você pode ter suas visões políticas. A questão não é essa. A gente tem que, antes de tudo, respeitar a vida. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. E óbvio, a vida passa pela parte econômica também. Então, nós temos que pensar na parte econômica. É para isso que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, diante desse cenário que nós temos hoje, o que nós podemos fazer para a gente não entrar em falência? Para a gente não perder totalmente aquilo que a gente construiu. É isso que nós estamos tentando fazer, tá? Nós não estamos desconsiderando a parte econômica. Nós estamos, sim, considerando a parte econômica. É isso, beleza. Dito isso, Lima, eu vou me citar a um exemplo que eu sei que do que eu vi é o que é o melhor. Para mim, o melhor exemplo de escola de futebol que eu conheço é a do Barcelona. Na minha opinião, e eu digo que para mim é a única que funciona do jeito que eu acredito, por quê? O que eu acredito? Eu acredito em padronização. E de todas as redes que eu conheço, nenhuma delas é padronizada, tá? Nenhuma delas segue literalmente o mesmo conceito. E por que a escola do Barcelona funciona? E é a que eu sugeri para o Neymar quando eu tive a oportunidade de conversar com quem faria a gestão. Porque é assim, na escola do Barcelona, a pessoa do núcleo lá da equipe a espanhola, as pessoas que fazem parte do núcleo deles, que tem mais de 35 anos, aquele núcleo de estudos aplicados do Barcelona, eles direcionam uma pessoa para dentro da escola e essa pessoa acompanha o que está acontecendo no treinamento. Então, o que eu digo para todo mundo hoje quando nós chegamos a uma escola? Se você quiser padronização de trabalho, uma identidade que você siga de uma maneira no treinamento, no atendimento ao pai, no marketing, é só assim que vai funcionar. De outra forma, ela não vai funcionar. Então, para mim, o exemplo que eu vejo de escola, de padrão, é a escola do Barcelona, tá? E todas as assessorias que a gente prestou, a gente sempre disse isso. Para mim, a escola modelo é aquela escola, beleza? Todas as outras, para mim, elas não têm esse padrão. Mas você tem escolas boas. Por exemplo, o Palmeiras tem hoje uma proposta muito boa. O Palmeiras, inclusive, hoje é gerenciado pelo Thiago, que trabalhou comigo no Corinthians. O Paris Saint-Germain. Todas as outras têm potenciais. Por exemplo, o Fluminense tem um sistema de acompanhamento que as pessoas passam uma vez por ano nas escolas. Tem uma metodologia. O Flamengo, nós do Bahia, do Ceará... todos eles têm diferenciais, entendeu? Mas, para mim, a escola modelo é a escola do Barcelona, tá? Enfim, sobre base, Lima, você sabe que eu não tenho muito conhecimento, sempre falei isso para você, eu acho que você poderia me ajudar, e eu diria o seguinte, eu vou dizer uma situação hipotética, não aquela que eu enxerguei, mas a situação hipotética
que eu acredito que passa por padronização, que a ideia da FIT sempre foi essa, criar padronizações, criar um trabalho de qualidade. Enfim, como que é? Seria desenvolver um modelo de trabalho que vai da iniciação até, da iniciação que eu falo lá, por exemplo, 11, 13, 15, 17, depois chegando lá ao sub-20, em que eu teria objetivos diferenciados por cada faixa etária, que independentemente daquilo que eu tenho de exigência na competição, eu teria preocupação com trabalhos diferenciados em cada faixa etária. Por quê? E isso ninguém me convence do contrário. Na medida que o que determina o seu trabalho é o resultado que você vai ter em competição em cada faixa etária, o cara vai treinar para ganhar. Então, o que acontece? Nem sempre o treinar para ganhar é aquilo que é importante para aquela faixa etária. Nem sempre o que treinar para ganhar. Então, assim, se eu libero um campeonato que a regra é igual para todas as faixas etárias e o meu objetivo é ganhar naquela categoria, me perdoa. Todo mundo vai treinar da mesma forma. O sub-11, o sub-13, o sub-15, o sub-17. Então, eu sempre digo para todo mundo, você fala que você faz um trabalho diferenciado, me convida para ir ver, me convida para ver a competição e daí eu posso te dizer se realmente você faz um trabalho diferenciado. Porque para mim é assim, não é que eu desconsidere a competição, ela vai haver em todas as faixas etárias. Mas, primeiro, a importância que eu dou para a competição em cada faixa etária é diferenciada e os conteúdos de treinamento em cada faixa etária também tem que ser diferenciados. Por quê? Porque os objetivos são diferentes. Se isso tem... E a cobrança por resultado em competição em cada faixa etária também é diferente. Se eu tenho isso, eu tenho um clube diferenciado. Agora, o que eu vejo no Brasil é todas as pessoas, não, mas eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali. A hora que eu vejo não é muito bem assim. Se houver um clube que tem essa tocada, que tem essa perspectiva, eu garanto a você que ele é um clube diferenciado. E detalhe, esse é o mais importante, que aí é onde torna o clube empresa. Que para mim, conceito de clube empresa é muito diferente daquilo que a gente fala no Brasil. Para mim, conceito de clube empresa é aquele que ele tem o seu padrão, ele tem a sua forma de trabalho, e olha que o técnico chega para desenvolver, ele vai acompanhar aquele padrão que o clube tem. Não é fazer do jeito que ele quer. Porque daí o clube não tem o seu padrão. Esse, para mim, é o conceito de clube empresa. É aquele que tem o seu delineamento, é aquele que tem os seus processos e quem chega para trabalhar, trabalha de acordo com os processos estabelecidos pelo clube. É isso que eu acredito que seria um clube diferenciado. Perfeito, Luiz. Poucos no Brasil fazem isso. Luiz, em relação ao Covid, você teve algum contato, algum exemplo de programa de prevenção de alguma escola de futebol? Exceto as sugestões da FIT, tá? Alguma escola no Brasil está dando essa atenção para os... Lima, assim, eu não Ninguém? Nenhuma franqueada, nada? O que eu vejo foi, o que eu senti conversando com redes, entendendo redes. Primeiro, eles pensaram no colapso financeiro que teria, porque a escola é dependente direta do pagamento dos pais. É isso que aconteceu com todo mundo, tá? Enfim. Algumas escolas acabaram fazendo vídeos gravados e deixados. Eu falei que isso não funciona, porque, na verdade, um vídeo gravado, a criança pode fazer de qualquer um, ela não precisa do seu, ela pode pegar outro no YouTube e fazer de outro vídeo, enfim. Aí, o que aconteceu? Algumas fizeram lives, e aí eu digo para as pessoas o seguinte, fazer live é legal, no caso da escola de futebol, sim, mas é muito mais importante você estar próximo do seu cliente, você está conversando com ele, a gente fez um programa aqui de gerenciamento de crises, nós ligamos para todos os pais das escolas, entendeu? Daquelas que a gente atende, conversando com eles, entendendo o dia a dia do que está acontecendo, porque tem pai que fala assim, olha, me perdoa, eu não consigo ficar, mas quando vocês voltarem eu farei de tudo para voltar, entendeu? Enfim, o que acontece é, elas se dividiram entre esse colapso que aconteceu, tentando rapidamente dar um retorno, sem criar processos, porque, por exemplo, a gente, para começar os processos, nós tínhamos que pegar os professores, conversar com eles o que um ambiente fechado daria para ser feito, criar o planejamento das aulas e daí começar com as aulas, que a gente não começou a aula direto. Quem começou com aula direto já esgotou o conteúdo, já não tem mais conteúdo para passar. Então, porque você tem que fazer um planejamento. O que eu vou treinar? Quanto tempo vai durar cada conteúdo? O que eu posso fazer? Enfim. Então, o que eu vi foi muito mais esse desespero e pior, Lima. Tem clubes que não fizeram nada. Tem clubes, por exemplo, que só pensaram em cobrar royalties do seu proprietário para ele poder manter minimamente ali o trabalho dele. Não se preocupou em ligar para pai, fez nada.
Eu sei de clube que está parado até hoje, sem fazer nada, entendeu? Só que eu vou dizer, vão pagar um preço alto, tá? Cliente não esquece. Alto, por isso. Tá? Enfim, mas é aquela história, cara. Eu tenho falado para as pessoas assim: muitos estão entrando em contato com a gente, poxa, o que vocês estão fazendo? E a gente divide. A gente divide o que pode fazer, o que deixa de fazer, mas a gente hoje está tentando atender essa situação da pandemia, não pensando em aula presencial, ainda não há esse momento, mas já estamos pensando, quando a aula voltar, o que dará para se fazer. Porque, por exemplo, vamos pensar numa coisa, a gente não falou sobre isso, eu te falei no áudio, mas não falei aqui, é importante as pessoas saberem. Já estudaram isso é muito... que as gotículas, elas aumentam a distância de transmissão em pelo menos o dobro da distância quando você está em atividade física. Eles já mediram isso, porque aumenta a sudorese, aumenta a salivação, então você vai aumentar a possibilidade de envio dessas gotículas. Vamos pensar na prática. 1 contra 1 no futebol. Alguém descendo com a bola e alguém vindo na marcação. Seu tronco projetado para frente e o dele também para poder impedir a sua passagem. Tá um na cara do outro, cara. Esse contágio ele é imediato, entendeu? Se por acaso as pessoas não entenderem que tem que ter tudo isso que você falou, a testagem, o acompanhamento, a quarentena, o contágio vai ser direto, porque esse contágio é aumentado. Então, por exemplo, para a gente em escola de futebol que não vai ter essa infraestrutura de poder testar, de poder quarentenar, provavelmente as crianças vão ter que treinar de máscara. E pode ser que não possa haver muitas crianças nos mesmos quadrantes. Porque, note, por que a escola de ensino fundamental, ensino médio ainda não voltou? Por que ela não voltou ainda? Porque há aglomeração. Porque há contato direto, é a mesma coisa. Na escola é a mesma coisa na base. Então, o que a base provavelmente vai ter que fazer? Quarentenar, vai ter que testar e daí voltar aos treinos. Pode ser que nem haja um campeonato entre os clubes, porque tem clube, pode ser que não tenha infraestrutura para isso, para quarentenar e para testar. Pode ser que, por exemplo, o Deportivo faça um campeonato próprio. Pode ser que vocês tenham que fazer isso, enfim. E na escola, provavelmente o treinamento de máscara, pode ser que não haja aquela aglomeração de 20, 30, 40 alunos numa aula, pode ser que seja menos, e eu já vou dar um toque para as pessoas, que é importante. Eu já falo isso até pensando no comércio, de repente algum pai aqui tem um comércio, algum pai aqui tem um negócio, enfim, vou dar um toque nisso. Gente, não existe vida normal enquanto não houver vacina, enquanto não houver remédio. E detalhe, isso tem que chegar até a gente, não é só ser criado, ele tem que chegar, tem que ser produzido em larga escala, enfim. Então, o que a gente precisa pensar? Se eu tenho um aluguel de quadra, se eu tenho um aluguel de um ponto comercial, eu tenho alguma coisa nesse sentido, o que a gente precisa pensar? O público que é receoso, que tem muitos que são receosos, não vão voltar para as aulas de futebol. Não vão até o teu comércio. Esse é um público. O público que perdeu o poder aquisitivo não vai voltar para a sua escola, não vai voltar, não vai conseguir até o teu comércio, seja ele qual for. Então, o que você precisa entender? Se você não tiver uma política de redução do valor que você está pagando do teu aluguel, pode ser até do valor que você está pagando para o teu funcionário, que aí você vai fazer um acordo com ele para não mandar ele embora, mas baixar o valor do salário, você não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque vai ter uma queda de receita. Nós não vamos mais conseguir colocar 50 alunos numa mesma aula, 60 alunos numa aula, vai ser um grupo reduzido. Então, nós precisamos entender que é essa perspectiva que nós temos hoje. Então, nós temos que nos preparar para ela. E é esse caminho que a gente deveria pensar hoje em seguir. Entendeu? Basicamente é isso. É só falar uma coisa que perguntaram aqui, eu vi que houve. O site do analfabetismo motor, se o Rossi puder colocar para a gente, é bem simples. É www.analfabetismomotor.com.br. É o nome do problema, analfabetismomotor.com.br. E o site do Método Viva é www.metodoviva.com.br. São praticamente os nomes, tanto do método quanto do analfabetismo motor, aí dessa campanha que a gente tem de conscientização dos pais, de professores, enfim. Basicamente é isso. Mas volto a falar, a gente tem que entender que existe uma realidade hoje que não é o mundo normal que a gente viveu até março, e a gente precisa se preparar para ele. Não é para ficar,
Ah, não, vou perder tudo. Não, não é esse, não entra nessa pilha. O que a gente pode fazer diante desse cenário? É o que nós temos que pensar. É isso. Luiz, muito obrigado. Foi fantástico essas duas lives aí juntas, né, que fizemos. Muita gente agradecendo. Só que estão cobrando também, né? Então, a nossa pergunta final seria você deixar uma consideração final, né, para os pais e para os atletas, nossos funcionários nesse momento. Você já falou muito, né? Agora dá uma resumida, muito eu digo em relação a esse sentido, o que fazer, paciência, né? Mas qual seria essa mensagem final? E responda a pergunta que mais surgiu aqui. O que Luiz Rigolin estaria treinando agora, em casa, se fosse atleta de futebol com 13 anos de idade? Olha, Lima, eu vou dizer para você o seguinte: eu era atleta, eu já treinava nessa época, já treinava. Eu diria para você o seguinte: é tentar manter a parte técnica, que é o que você pode fazer dentro de casa, não tem muito mais. Em qualquer modalidade, o máximo que você conseguir seria a parte técnica, exceto a natação, porque exceto se o cara tiver uma piscina improvisada ali que lhe permita nadar. Eu não sei se você viu que alguns fizeram isso, né? Pegaram umas piscinas de plástico emborrachada e colocaram para os caras nadarem tracionados, né? Enfim, eu vi, cara, achei sensacional. Os caras pegaram uma piscina de plástico, levantaram ela, né? Fizeram ela aumentada, aí travaram o pé dele atrás e ele fica nadando dentro dessa piscina. Enfim. Mas o máximo que você vai conseguir a parte técnica, enfim. Alguma coisa da parte física, mas de preferência orientado por alguém, não fazer isso de maneira desorientada, porque se você fizer, você pode sim se machucar, você pode se lesionar, enfim. E há muitas pessoas disponíveis hoje aí para poderem ajudar. Eu tentaria controlar a minha boca, porque certamente com essa ansiedade e eu com gasto calórico menor, a minha tendência a engordar é grande, né? Enfim, então eu tentaria organizar, aproveitaria para fazer uma reeducação alimentar aí. Eu estou tentando fazer isso na minha parte, na minha vida pessoal, enfim. E por último, gente, que eu acho que é o recado mais importante, gente, o recado mais importante: abra a sua mente para algo que vai além do futebol, que é algo que vai além de outras modalidades, e guarde isso para o resto da tua vida. E isso pode ser um grande diferencial quando tua carreira acabar, independentemente do sucesso da tua carreira. Abra o teu horizonte. Cara, na nossa época a gente não podia estudar à distância. Hoje o cara pode. Ele pode fazer um curso completo à distância. Tá? Ele pode se formar à distância. Então, abra a sua mente para outras coisas, porque isso vai fazer muita diferença na tua vida. Pô, Luiz, muito obrigado. Respondido aí o que você faria, né? Exatamente isso. Vamos cuidar da saúde. Esquece a alta intensidade, não leva a nada agora. É isso. A gente queria agradecer a participação de todos. Vale lembrar que essa live condensada estará no nosso canal de YouTube do Desportivo Brasil, tá? Como a anterior também, com o Rodrigo e com o Dr. Jorge. Semana que vem teremos mais um tema aí sobre o Covid, né? Para deixar toda a nossa comunidade bem informada. E, gente, mais uma vez, fiquem em casa, isolamento, distanciamento social. Agora é o momento mais crítico, ok? Obrigado, Luiz. Forte abraço. Deixa eu só falar uma coisa, Lima. Claro. Me perdoe, eu fico muito concentrado na fala e eu não consigo ver. Eu vi que várias pessoas entraram aqui, inclusive dos meus canais. Se sintam abraçados aí. Me perdoa não ter falado o nome de todo mundo, porque eu fico muito concentrado na questão do que eu vou falar. Mas se sintam abraçados todos vocês. Obrigado pelo prestígio. Obrigado aí por todo mundo que participou também, dos seus amigos, enfim, das pessoas que acompanham o trabalho de vocês, dos atletas. E muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado você, Luiz. E finalizando, é fundamental, gente, esse acompanhamento que o clube faz com vocês. O questionário, é importante respondê-lo logo cedo. A gente sabe se você está com febre, se não está, se você teve contato com alguém que teve Covid ou não, porque o clube imediatamente vai cuidar de você e da sua família. Tivemos suspeitas já, a família inteira a gente auxilia. A gente tem que fazer exame na família inteira, para isolar, para não ter nenhum problema. Então a gente vai dar todo esse respaldo a vocês, desde que vocês colaborem com a gente. Então é fundamental preencher com toda a honestidade esse questionário diariamente. Tá? Muita gente não responde, está sendo punida. Para quem não sabe, a gente está descontando o salário. Não preencheu, é um dia de salário a menos. Agora estou tirando até dos treinadores, para quem não sabe aí, tá? Se o jogador da categoria não preencher, o treinador está sendo punido. Mas não é isso que eu quero. Não quero tirar dinheiro de vocês, pelo contrário.
A gente quer que vocês entendam, conscientizem que isso é para o bem do Brasil, né, dos seus entes. Quem aqui nessa live já não conheceu alguém que teve o Covid, que ficou 14 dias mal, né, e que faleceu já? Todos nós já conhecemos alguém. E vai aumentar agora. Essa é a minha preocupação. E só vai diminuir se todo mundo se abraçar nessa mesma causa de continuar isolado, continuar com todas essas regras aí. É por isso que o DB está no pé de vocês, porque a gente está preocupado com vocês. A gente está preocupado principalmente com vocês, em famílias. Tá? Tivemos casos já de suspeita, que graças a Deus não deu nada, e que demos todas as condições. Fizemos exames na família inteira. Acabei de falar para vocês, o exame é caríssimo, mas a gente quer cuidar de vocês primeiro. Ok? Luiz, obrigado Então, novamente. Última coisa, agradecer ao Rossi também pela ajuda aí, por tudo que ele nos ajudou aí nesse approach também, e toda a tua equipe também, que eu tenho certeza aí. O Johnny está com vocês ainda? Não, o Rossi entrou no lugar do Johnny. Ah, tá, beleza. Obrigado aí, Rossi, obrigado por todo o approach, obrigado por tudo que aconteceu, e mais uma vez, bom final de semana para vocês, e por favor, resguardem-se. Vamos fazer com que a coisa aconteça, vamos dar o exemplo para as pessoas. Obrigado, Luiz. Faltou um abraço para o nosso Luiz Queiroz, Luizinho, nosso guardião, nosso escudeiro, um observador do clube, que sempre se apresenta nos locais onde ele vai, dizendo: Desportivo Brasil, o melhor do Brasil. Um abraço a todos aí. Obrigado, Luiz. Tchau, gente. Um abraço, bom final de semana.